O tema de hoje é: falsos mestres produzem igual a vidas inconstantes. Esta é a segunda mensagem desta série sobre o livro dos Gálatas. Abra a Bíblia no primeiro capítulo, nos versículos 6 a 10. Vamos todos? Aqueles que gostam de anotar, aí com as suas agendas prontas, aquela canetinha Bic. Estamos todos? Diz assim o apóstolo São Paulo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não há outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amados, que esta palavra abençoe todos os corações. E eu agradeço muito, e o faço de todo o meu coração, a você que está criando raízes. Você tem o sentimento da pertença com este ministério. Obrigado por você estar aqui esta manhã. Eu estou pronto para cuidar da sua alma, pastorear a sua vida, encorajá-lo, motivá-lo, ensinar você a viver a graça sobre a graça, a plenitude da graça sobre a graça. Vamos então orar ao Senhor. Nós sempre oramos para que o nosso coração se disponha, que nós queiramos muito ouvir e receber a palavra da graça do Senhor. Vamos orar, o teclado vai ficar como fundo e o nosso coração se enleva na presença do Pai. Senhor Jesus, é verdade que o novo e vivo caminho está aberto. O véu se rasgou de alto a baixo. Agora temos acesso ao Santíssimo, ao Santo dos Santos. Temos intimidade com o Pai. Podemos até dizer Abba, 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 Pai, querido Pai. Então, Senhor, as tuas ovelhinhas agora se dispõem em paz, em sabedoria, ao ouvir a palavra, para receber a palavra. Fala-nos, usa as minhas cordas vocais, que são tuas, a minha mente, o meu intelecto, que é teu, a mente de Cristo que está aqui dentro, e o coração circuncidado com a palavra, pela palavra. Então, eu estou aqui em Cristo, e por Cristo, e para Cristo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente, são selo, são marca de um apostolado que tem o chamado para pregar nesses tempos do fim, um ministério
angelical a partir deste altar que povoará certamente povos, tribos, línguas e nações, através da graça do Senhor. Mas eu baixo um pouco a minha confissão agora para estar junto de você, meu filhinho, minha filha amada. Esta carta aos Gálatas é de suma importância para o cristianismo. Eu costumo chamar a carta aos Gálatas de uma carta de alforria, é uma carta libertadora. É através deste livro que nós vamos estudar, verso por verso, que nós vamos encontrar o fim da escravidão espiritual. Então, esta carta, nas 14 epístolas de Paulo, é a única que não tem uma oração, não tem um louvor à igreja, não tem ações de graças, não tem elogios. Foi uma carta escrita por Paulo com uma extrema urgência. Por que, apóstolo? Porque uma igreja que havia sido fundada, baseada na graça por Paulo, estava agora vivendo uma grande inconstância espiritual. Havia uma instabilidade espiritual na igreja. E você vai ter que saber a respeito disso, porque a urgência dessa carta, há 2000 anos atrás, ela é tão atual que eu penso que é urgente eu também falar disto à igreja. A igreja dos Gálatas estava sendo perturbada por falsos mestres. Eles queriam alterar o evangelho. E Paulo faz aqui um anúncio terrível. Ele anuncia um anátema, uma maldição para os falsos mestres que estarão querendo alterar, perverter o evangelho. Assim, meus irmãos, nós entendemos que a igreja que havia nascido sob a revelação da graça estava agora sendo guiada por cegos espirituais. Porque a lei provoca cegueira espiritual, cria escamas nos olhos, cria véus no coração. E você sabe, eram cegos tentando guiar cegos, disse o bispo Fortes, e é verdade. Criaram um falso evangelho, criaram fake news espirituais. Paulo deixou uma igreja perfeita, e quando os da lei começaram a pregar e a visitar a igreja dos Gálatas, da Galácia, eles começaram a proclamar fake news espirituais. Então você sabe, o evangelho da graça é um evangelho libertador. Mas a maioria que não conhece o evangelho da graça passa a viver escravizado e escravizando outros. Era isso que estava passando dentro da igreja. Então, meus irmãos, nós temos no nosso ministério um padrão, a sã doutrina da graça de Deus, princípios bíblicos de fidelidade, fidelidade que leva à credibilidade, fidelidade a Cristo, fidelidade à revelação, fidelidade à palavra. Porque eu entendo que o pregador só é digno de ser chamado um pregador do evangelho se ele estiver em linha com a palavra da graça. Senão, ele é um pseudo pregador. E se ele estiver dirigindo uma igreja, uma pseudo igreja.
Talvez os senhores estejam chocados de ouvir o anjo da igreja dizer isso, mas a verdade é, amado, que só a graça de Deus mostra um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus poderoso. O que faz a igreja da lei? Mostra um Deus o quê? Condenador, que apaga o nome do livro da vida, que joga o crente no inferno. E muitas pessoas se utilizam da palavra para manipular e criar um mercantilismo dentro da obra de Deus. São os chamados fariseus do século 21. Exatamente o que se estava passando com a igreja dos Gálatas. Vejam, senhores, eu estou no ministério há 40 anos. Sou pregador há 45 anos. Há 44 para 45 anos, eu ouvia notícias avassaladoras. Oh, tem um ministério aí que dá óleo, que dá sal, que dá pimenta, que dá não sei o que, pedaço da cruz de Cristo, sabe? Manipulando as pessoas. Passaram os 45 anos, amados, eles continuam fazendo a mesma coisa. Não estão aí para ética, não estão aí para temor de Deus, não estão aí para ninguém. Manipulando a fé das pessoas. Então é necessário conhecer, amado, com profundidade. Eu lhe prometo que isto é a regra da minha vida, este é o meu chamado, esta é a revelação que eu recebi do Senhor. Você vai conhecer com profundidade as 14 epístolas de Paulo, elas que são a verdade libertadora, elas que não permitem misturar cristianismo com paganismo. Vejam, senhores, que a igreja evangélica nasceu de uma reforma. Em 1505 para diante, Martinho Lutero, um padre agostiniano, se levanta contra Roma e diz: o Papa não é infalível, nós temos que viver por fé, não se podem adorar ídolos, e começa a pregar contra o sistema romano. Nascem as igrejas protestantes. Todas as igrejas protestantes, a maioria nem sabe disso, nasceram da reforma protestante. Passaram-se tantos anos, e você veja como é hoje em dia a mesma coisa. É uma mistura, um pouco de cristianismo com um pouco de paganismo, um pouco de Jesus com um pouco de sal, um pouco de Jesus com uma macumba evangélica no meio. Amado, isto é intolerável. E eu vou lhe dizer por que é intolerável. Porque quando você mistura paganismo com cristianismo, você cria artificialismos espirituais. Não há uma relação perfeita com Deus. Há um medo, há uma escravidão, há uma angústia de perder a salvação. Amado, isto é tremendo, isto é importante, porque quando Paulo escreve esta carta, e começamos a estudar na quarta-feira passada, não perca, por favor, veja o CD, entre nas mídias sociais. O que se estava passando com esta igreja? Ponto número 1. Havia uma infidelidade dos Gálatas. Olha o que diz o versículo 6. Paulo estava admirado, estava chocado. Ele disse à igreja: gente, isto é sinistro o que vocês estão fazendo. Eu estou admirado, mas você está passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então nós temos que ver o que Deus está falando aqui nas entrelinhas, porque ele disse: passando tão depressa. Veja que esta palavra passar depressa vem do original grego metatitemi. Paulo estava dizendo: ó igreja, vocês estão metatitelemi, vocês estão transferindo a vossa fidelidade, vocês estão desertando da graça, vocês estão mudando a vossa forma de viver espiritual. Então vocês são vira-casaca.
Vira casaca, metatememos, vira casaca. Então, os Gálatas eram vira casaca religiosos. Eram desertores espirituais. Eles abandonaram aquele que os chamou na graça para um outro evangelho. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que o verdadeiro evangelho é a graça de Deus. A graça é a essência da obra de Cristo. Cristo é a essência. Aqui não há, você ouviu há pouco o cantor dizendo, os méritos não são meus. Claro, isto é que é a graça de Deus. Os méritos são de Jesus e de mais ninguém. Então veja como é que Paulo explicou isto em Atos 20, 24. Paulo diz assim, quando se despedia da igreja dos Efésios, de Éfeso, depois de 3 anos pregando dia e noite com lágrimas, ensinando o evangelho, ele disse, eu não considero a vida em nada preciosa para mim, a única coisa que eu quero é completar a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Qual era o ministério de Paulo? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, meus filhinhos, evangelho significa boas novas, palavra nova, palavra de libertação, palavra de reconciliação. E na lei não existem boas novas. Se eu estou num ministério que diz que eu posso perder a salvação, onde estão boas novas nisto? Se eu estou no ministério onde se diz que o diabo pode me pegar se eu não tiver um vidro de óleo e de sal, onde está Deus no meio de tudo isso? Então, meus amados, graça são boas novas de Deus, de um Deus gracioso. A graça de Deus que Ele teve para conosco, que éramos pecadores indignos. Na graça, Ele se deu por nós, Ele morreu por nós, Ele nos justificou. Disse Paulo quando escreve a 2 Coríntios 5,18, ora, tudo provém do pastor da igreja. Claro, óbvio. Tudo provém de quem? A salvação provém de quem? De Deus. A justificação de Deus. A unção de Deus. A salvação de Deus. Tudo provém de Deus. Esse Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a minha pergunta é assim, onde está aqui dizendo, olha, Ele reconciliou, mas você, cuidado, tem que jejuar. Ele nos reconciliou, mas você tem que fazer uma vigília, porque o demônio te pega. Onde está aqui? Ou eu acredito que tudo provém de Deus, ou a minha cabeça começa a ficar o quê? Pervertida, que foi o que eles estavam tentando fazer. Tudo provém de Deus, e Ele, Deus, Ele é soberano, Ele tomou a iniciativa, Ele nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Então, amado, ouça o que o seu pai na fé lhe diz. Creia nisto e não ouça mais nenhuma voz. Nada é devido a nossos esforços, nada é devido a nossos méritos, nada é devido às nossas obras, tudo é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo, amado. Você vê que eu não toco na glória de Deus. O Senhor me disse um dia, o dia que você tocar na minha glória, o dia que você disser, tiver o desplante de dizer que você fez alguma coisa e que não fui eu, puxa o teu cavalinho da chuva. Eu não vou deixar você nesse altar. Este altar é puro, é santo. Então os Gálatas foram convertidos pela graça, mas eles estavam agora voltando para um outro evangelho, que era o evangelho das obras. Eles estavam sendo assediados. Volta ao versículo 6, bispo, por gentileza. Aí, você está passando tão depressa do que te chamou na graça para um outro evangelho. Então, os Gálatas começaram a dar ouvidos aos mestres judaizantes.
o chamado falso mestre. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: o falso mestre, quando ele está num púlpito, ele destrói a esperança, destrói sonhos e destrói vidas. Pastor, mas o que os falsos mestres diziam a esta igreja que foi salva pela graça e por fé? O que eles diziam? Não, eles estavam ainda no 6, eles estavam criando. Admira-me que estejais passando de onde a empresa que chamou para um outro. Eles estavam criando um outro. Quer dizer que se há um outro, existe um verdadeiro. O verdadeiro é a graça de Deus. O outro são os falsos mestres. Então, vamos ver o que os mestres judaizantes diziam ao povo. Atos 15, 1 a 5. Ele diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. Estavam dizendo: olha, tudo bem, quem salva é Cristo, mas se você não se circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Ou seja, eles estavam dizendo: tudo bem, Jesus, mas não é assim. Não é assim. Você tem que seguir os costumes de Moisés. Para que Cristo veio então? Ele veio estabelecer um novo pacto, uma nova aliança. E ele disse mais no versículo 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, eles creram em Jesus, mas estavam dizendo: é necessário circuncidar, é necessário que observem a lei de Moisés. Ou seja, eles estavam dizendo: sem Moisés, sem os 613 mandamentos da lei, sem vigília, sem jejum, sem sacrifício, sem pagar o preço, sem os batismos, ninguém é salvo. Eles estavam dizendo: tudo bem, nós cremos em Jesus, mas nós queremos Moisés nesta obra. Então o que é que nós precisamos de parar agora para refletir um pouco, porque eu sei que isto aqui é chocante. Porque vocês sabem que este é o ministério único que prega estas verdades. E quando eu comecei a dizer estas coisas em 1990, a galera toda aí partiu para cima de mim. Porque eles estavam habituados a um outro evangelho. Estão habituados a viver um outro. Aquele que condena, aquele que se a mulher pintar o cabelo perdeu a salvação, se for à praia perdeu a salvação, e que o Espírito Santo disse, e não foi o Espírito que disse, e lambuzam verdade com mentira, são falsos médicos. Aí veio uma revelação, e quem era do outro começou a dizer: não, este aqui é um falso profeta que está baseado na Bíblia. É falso profeta? Olha o que eu vou dizer agora. Eles estavam dizendo, dentro da igreja da graça, dos Gálatas, que Moisés completa o que Cristo iniciou. Que Moisés acrescenta obras às obras incompletas de Cristo. Que é Moisés que conclui as obras inacabadas de Cristo. E isto, meus irmãos, na hora em que a pessoa acredita que é Cristo, mas que Cristo não foi tão Cristo que precisa de Moisés, isto gera uma disfunção nas relações com Deus. Aí o diabo pinta e borda, desculpa a expressão acadêmica. As pessoas ficam sem uma relação. Começa a dizer que tem 3 tronos, que tem trindade celestial, que tem livre-arbítrio. Começam a inventar um monte de coisas, gerando uma disfunção na relação com Deus. Olha, nós cremos, mas tem que fazer as obras de Moisés. Eu vou lhe dizer uma coisa: as igrejas hoje vivem desta forma. É Cristo, mas atenção, sexta-feira de consagração, de jejum, de vigília e de monte, porque senão não é salvo. Ouça-me com carinho e com amor. Paulo não tolerava
que se acrescentasse à obra de Cristo méritos humanos. O mérito é somente de Jesus. Obras humanas acrescentadas às obras de Jesus, Deus me livre. Isto gera enfermidade espiritual, isto gera prisão espiritual. Ouça, amado, a obra de Cristo é uma obra acabada, terminada, completa. O Evangelho de Cristo é da graça de Deus, salvação só por graça, sem mistura de obras, sem mistura de méritos. É a graça total de Deus. Aquilo que ele chama graça é graça. Por isso, nós entendemos o que vamos colocar aqui no telão, que se você se afasta do Evangelho da graça, você se afasta de Deus. Porque é por graça. Se eu não digo que não é por graça, e se Deus disse que é por graça, eu me afasto de Deus. Então, meus amados, é impossível uma pessoa abandonar o Evangelho da graça sem abandonar Deus. Pastor, mas aí o irmão complica a situação, porque o Evangelho tem 170 anos no Brasil, e a única igreja que vive graça genuína é esta. Ou seja, eu não conspiro contra ninguém. Eu sou homem da verdade. Em 1988 para 89, quando Deus começou a me revelar, Ele disse: a sua vida eu quero dentro das 14 epístolas. Eu quero que você seja um pregador da graça, não um pregador judaizante. E Ele me disse isto em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos da lei. Da graça decaíste. Quer dizer que se eu procurar jejuar, vigiliar, batizar, eu me desligo de Cristo. Amado, isto é dramático. Ninguém diz isto. Por isso é que as 14 epístolas de Paulo, que são a base da igreja de Jesus, eu ouço tanta gente dizer: Paulo é chato, Paulo é exagerado. Não. Paulo diz: eu, como prudente construtor, lancei o quê? Os fundamentos. Quer dizer que a igreja não tinha fundamentos, foi ele. E ele disse: cuidado agora como é que cada um edifica. Não pode ser edificado se não for sobre Cristo. Qual Cristo? O ressuscitado. Paulo chegou a dizer a Coríntios: ouça, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos nos dias da carne, já não o conhecemos deste modo. Pastor, me digas uma coisa: uma pessoa que é salva só pode ser salva por graça, só pode ser salva por graça, e começa a misturar com a lei. O que é isto diante de Deus? Além do Senhor estar mostrando na Bíblia, que o Senhor está mostrando na Bíblia, existe uma coisa na Bíblia que é muito, muito triste, chama-se adultério espiritual. Aquilo que você pensa que é a igreja é um grande adultério espiritual. Então diz que quem é de Cristo você se desligou se você procura justificar-se na lei. Eu sou salvo, mas não é assim, apóstolo. Vamos botar as barbas de molho. Tem que batizar. Tem que guardar o sábado. Tem que botar Moisés aí no molho. Tem que circuncidar. Eu lhe digo, eu sou pastor há muitos anos, nunca ninguém me pediu para circuncidá-lo. Nunca recebi nenhum homem no meu gabinete dizendo: pastor, o senhor podia fazer o favor me circuncidar? Nunca. Mas eu vejo as pessoas fazendo as obras de Moisés. Nós estamos num jejum já de 45 dias, apóstolo. A última vigília começou sexta, fomos diretos até o final de ano 2019. Não terminou, nós já estamos lá. Vigília, porque o demônio... E então, amados, se criou uma estrela dentro das igrejas chamada o diabo e o demônio.
E Jesus? Não, Jesus não. Jesus é ficha, tem que botar Moisés. Vocês aqui não jejuam? Não. Isso é falso profeta. Vocês aqui não passam óleo na cabeça da pessoa? Não. Por que não? Porque óleo é símbolo do Espírito Santo e nós não trabalhamos com símbolos. O Espírito Santo está em nós, como é que eu vou dizer que está no óleo? Como? Me explica, estás a ver? Estás a entender? Pastor, mas se o senhor trouxer um chofar aqui, um chifre de boi, e depois de entornar óleo na nossa cabeça, vou sujar o teu vestido, mais nada. Porque já tem o Espírito Santo. A obra é completa. E quem procura justificar-se da obra da lei, se desligou de Cristo. Desligou de Cristo, não é salvo. Desligou de Cristo, não é salvo. Olha a luta que está tendo o Papa Francisco para fazer a igreja ser evangelizadora, fazer a igreja com normas bíblicas. O cardinalado não está aceitando. Estão corroendo o Papa, aqueles antigos, a cúria, não deixam a igreja viver a Bíblia. Então o Papa disse, então tira a Bíblia. Vamos ficar com o missal, a ver se dá certo. Amado, ninguém pode substituir Jesus. Da graça decaíste, não viva a plenitude, você se desligou de Cristo. Atenção, quem está dizendo isto não sou eu. Eu estou apenas repercutindo o que está escrito. De Cristo vos desligar se você procura na lei. Não era o que se diziam Atos dos Apóstolos? Atos dizia, tudo bem, eu creio, mas tem que observar a lei de Moisés. E as igrejas todas vivem assim. Nós cremos num Deus todo-poderoso, mas por causa do diabo vamos jejuar. Olha, senhores, nós construímos este mundo aqui, os prédios, tudo que está aqui dentro, sem um único gemido, só por fé. Senhor, tu diz, a tua palavra diz, aleluia, glória a Deus. Aqui não teve um dia que eu disse, não vou aqui jejuar no chão aqui da igreja, lamber o pó, a ver se o negócio cola. Então, a primeira coisa que você está conhecendo foi a infidelidade dos Gálatas. Ponto número 2. Como é que era a atividade dos falsos mestres? Então vamos lá outra vez em Gálatas primeiro. Ele diz, você está passando tão depressa, você está virando casaca? Nós já tivemos aqui alguns irmãos, 30 anos aqui comigo. É graça, é graça, é graça. Aí chega uma pessoa e diz, não, mas tem os puritanos que dizem, não é graça, é lei. Ou então é lei. É graça ou é lei? É Jesus ou é Moisés? Não quero nem saber do Moisés, amado, eu quero saber de Jesus. Moisés não deu o seu sangue, a sua vida, ele não foi para uma cruz, ele foi o líder que Deus levantou para tirar o povo do Egito. Agora, dizer que o que ele recebeu para os judeus tem que fazer parte da minha vida, Cristo morreu em vão. Então qual era a atividade dos falsos mestres? E agora peço o seu foco neste assunto, porque ele diz assim, eles querem passar para um outro evangelho, mas não há outro. Não há outro. Quando você é outro, quer dizer que existe um. É o outro, então há um verdadeiro. Olha, aquele é o outro, então tem um que é o primeiro. Eles estão passando tão depressa, virando casaca, do primeiro, que é o verdadeiro da graça, pelo qual foram salvos, para um outro. E Paulo diz, não há outro. Atenção, o que há é que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Diz que alguns perturbam, alguns roubam a paz das pessoas, os sonhos das pessoas, os ideais das pessoas. Quantas pessoas já entraram nesses movimentos, tem placa na porta dizendo que é a igreja, maridos apaixonados por esposas, esposas apaixonadas por maridos, chegaram lá, o pastor começa a mandar até na vida conjugal das pessoas. Não pode, quando jejua, não pode ter vida conjugal.
Só uma vez de 3 em 3 meses. Olha, um monte de homens já reclamou aí, olha. É isso mesmo. Geraldo quase saltou ali na cadeira. Então, começam-se a meter, não pode pintar o cabelo, não pode isso, não pode. E eu vou lhe dizer uma coisa, vou dar um testemunho aqui pesado. Eu recebi um dia um casal no meu gabinete, alguns anos atrás. O que eu vou dizer são palavras do marido dela, estavam num divórcio. E o senhor chegou e disse, me ajuda, apóstolo. Não foi com esta mulher que eu casei. Eu casei com uma mulher bonita, eu amei a minha mulher, como eu casei. Ela foi aí para o ministério. Olha só o que a minha mulher é hoje. A perna parece samambaia chorona. Ou o cabelo dela, apóstolo. É caspa pura porque não pode lavar com shampoo, não pode tomar banho com sabonete, tudo é pecado. Eu não casei com esta mulher, eu quero me divorciar. Então vai lá e diga ao pastor dela o que ela está transformando as pessoas. Diz que então eles querem perturbar. Diz que não é que haja outro, é um que é o verdadeiro, mas esses falsos profetas querem perverter o evangelho, querem perturbar. Então essa palavra perturbar vem de uma palavra grega, tarasso. Tu conheces essa palavra? Repetiste antes de mim, sabes? Hein, cabra, conheces? Ora, tá bom, amém, glória a Deus, é mesmo, a virtude é de Deus na tua vida. Então diz, tarasso, quer dizer sacudir, agitar, confundir, turvar a água. Então o que ele estava dizendo? Tem alguns que tarasso, sacodem, agitam, confundem, turvam a água. Perturbação por causa dos falsas doutrinas. Perverter, distorcer, falsificar, inverter, virar de cabeça para baixo, virar de costas, perturbam a igreja porque alteram o evangelho. Amados, Jesus é a essência. Olha, nós estamos aqui, não imagine você que você está aqui porque é uma catedral bonita, tem um apóstolo que prega, você está aqui puro. Vou te dizer uma coisa, eu aqui sou pó. Deus me livre se alguém pensar que eu sou alguma coisa na vida. Todos os meus diplomas que enchem ali os corredores, doutorados, mestrados, aquilo ali é refúgio, é perda diante do conhecimento que eu tenho de Jesus, amado. É perda, é refúgio, é lixo. Com todo o respeito, o conhecimento, a grandeza do conhecimento de Deus é incomparavelmente superior a todos os 300 ou 400 diplomas que eu tenho ali. Estou falando com honestidade. A igreja só vive o evangelho se for o evangelho da graça. Claro que isto não tem interesse a ninguém, né? Imagina um sistema montado. Como a política antiga do nosso Brasil. Toma lá, dá cá. Não tem, toma lá, não tem, dá cá. Para o Brasil. E o povo? O povo, ó, que se arrume. O povo que se arrume. Passe fome, mate, atire-se do pão de açúcar. Porque o nosso sistema é esse. E é isso que vai permanecer? Não, nós queremos uma grande mudança. E eu vou lhe dizer uma coisa, nem que Deus passe o cerola em meia dúzia, mas vai mudar o Brasil, amado. Escravos nós não seremos mais de ninguém, amado. Então veja que Paulo, para você entender a seriedade desse tema e o comprometimento que nós temos com esse tema, que Paulo chegou a dizer em Gálatas 3:1, depois eu vou voltar ao primeiro capítulo. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você sabe que essa palavra fascínio vem de uma palavra grega baskainos, fascinou, enfeitiçou, embruxou. Isto é sério demais. Eu hoje entendo porque que eu levei 100 tiros no carro e quase mataram os meus filhos. Porque eu comecei a dizer em 1990
que havia gente especialista em bascainos, em enfeitiçar as pessoas. Porque você às vezes liga a televisão e diz: como é que o indivíduo de sã consciência pode crer nisso? Como? Se ele não está enfeitiçado? Está enfeitiçado, está embruxado, está fascinado. Sentava-se há tempos um senhor aqui, advogado, e ele disse: apóstolo, eu não sentia a minha cabeça, eu pertencia a um ministério tal, e um dia quando eu acordei, eu dei o meu carro, eu dei meu apartamento, eu dei tudo, porque me disseram que eu ia ficar hiper milionário, e eu hoje estou aqui, o senhor pode me ajudar a pagar a gasolina para eu voltar? Isso é um fascínio. A lei é uma bruxaria. E quem é que usa esse feitiço? O diabo. Aí sim, aí o diabo tem enganado gerações, amado. Tem enganado gerações. É por isso que Deus quer que esta palavra corra, porque as águas estão turvas. O bascainos, o fascínio, o feitiço está aí. Ah, então não me digas cá, ó pastor, então o senhor é o único que diz isto e o senhor é que está com a razão. Ouça, não sou eu só que estou com a razão. Eu estou com a razão porque eu estou com a Bíblia na mão. Mas se você conhece as Institutas de Calvino, os comentários de Martinho Lutero e as bases da reforma, pela qual morreram milhares e milhares de pessoas, você vai ver que estão dizendo exatamente isto que eu estou lhe dizendo. Porque este feitiço todo começou aonde? Na igreja romana. Então, qual foi a reação de Paulo, apóstolo? Ele diz aqui no versículo 8 a 10. Ele diz: gente, ainda que nós, e aqui é que eu me fascino com isto, eu me encanto com isso. Ainda que nós, então Paulo diz: se eu for um impostor para vocês, se o que eu estou dizendo é um embuste, é falsidade, e então eu é que sou o outro, ou se vier um anjo e pregue além do que temos pregado, além da graça, então sejamos todos anátemas, malditos. Paulo entrou nisto aí. Paulo diz: se eu pregar outra palavra, amado, que não seja o que eu vos preguei, eu também sou um maldito. Entende, Carmen? Isto é tão forte, isso é tão importante, que Paulo reage. Versículo número 9, ele diz: como já dissemos, eu vou repetir, se alguém prega o evangelho que vai além dele, pode ser um de nós apóstolos, pode ser um anjo, pregou outro, anátema. Isto é uma sentença. Você sabe que a falsidade perturba a igreja, engana, com falsas doutrinas. Falsas doutrinas são carcereiros de homens, não são libertadores. Eu vivi no ministério durante alguns anos. Quando eu comecei o meu ministério, eu era um escravo. Um dia, o grande profeta, o maior profeta que existiu, pelo menos nestes últimos 100 anos, chamava-se William Van Dyck. Dentro do seu ateliê, ele disse: Miguel, você é uma sombra para essa gente toda, saia e cria o ministério Igreja Evangélica Cristo Vive, porque Deus tem um plano para a sua vida, que não pode ter rabo de palha, nem amarras com ninguém, você tem que ser livre. Porque a profecia dizia: há um novo ministério que não é para agora, é para mais tarde, passará além fronteiras. Então, amado, eu me sentia um encarcerado, fofoca daqui, fofoca dali, era uma confusão, o grupo deste, o grupo daquele. Eu dizia: Deus, mas eu não me sinto bem, estás a ver, eu não me sinto bem nisto aqui. Seja anátema. Quando Paulo diz: ou um anjo ou um de nós prega além disto, seja anátema, ele estava dizendo: seja banido, seja destruído, se pregar um evangelho que não seja graça. Aí você diz: mas apóstolo, então é assim, estás a ver?
Nós temos aqui uma história no Brasil. Essa história já tem um padrão que se repete. Aí o senhor vem com esse assunto. Não era melhor, então, o senhor dar um jeito e se calar e ficar falando da mulher de hemorragia, o cego do Jericó, o Zaqueu que sobe na árvore, mas que é Moisés que subiu na árvore? É melhor o senhor ficar só com as coisas do Antigo Testamento. Bota Moisés, bota Moisés. Olha, que eu seja anátema se algum dia eu fizer isso. Um anjo, se baixar aqui um anjo, ou se eu ousar algum dia dizer, irmãos, é que Deus me falou que agora não é bem assim, é assado, cai a maldição em cima de mim na hora, mano. Isso, banimento. Olha que João foi com isto fundo. Em 2 de João 9, 10 e 11 ele disse: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece da doutrina, esse tem o Pai como filho, porque eles são um. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem vai na casa dele, hein? Nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se o quê? Cúmplice das suas. Quer dizer que a doutrina fora da graça, além de desligar de Cristo, são más obras, porque elas são de Moisés. Quer dizer então, apóstolo, o senhor não traz muitos pregadores de fora aqui? Não trago, porque é um rolo. Se eu trouxer aqui pregadores aqui que não vivam isto que nós vivemos, amado, vai gerar anátema na igreja. Pastor, mas o senhor antes ia a tantos congressos, tão bonitinhos, eu vinha carregadinho de livros, joguei tudo fora. Porque era lei, condenação, que o diabo vai te pegar, se não jejuar, que vai atacar, que vai tirar, vai apagar o nome, vai escrever no dia seguinte. Sabe, não havia uma ligação perfeita. Havia um espírito de confusão. Havia um espírito de taraço, águas turvadas. Então ele diz, não seja cúmplice. Amado, eu vou dizer, eu não sou cúmplice de más obras com ninguém. Eu tenho muitos líderes que são pessoas muito importantes no sistema da lei, mas eu não entendo, não faço parte. Miguel, nós precisamos de você. Para quê? Para apoiar o que Deus condena? Eu vou fazer então, vou tocar a minha independência, porque eu não posso perverter o Evangelho de Deus para agradar aos homens. Romanos 11, 16, 17 a 20, ele diz isso, olha só. Rogo-vos, irmãos, que nota bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Qual é a doutrina que nós aprendemos? Graça. Atenção, tem gente que anda em desacordo, fica atento. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas. A verdade são os puritanos, não tem dízimo. Isto é tudo invenção desse homem. Tomara eu ter essa mente fértil para criar isso tudo, amado. Se isto não viesse de Deus, quem é que poderia criar isso aqui? Ninguém. Eles enganam o coração de quem? Do incauto, não o coração do sábio. O coração que está firme em Deus não é enganado. Por isso é que Paulo disse em Gálatas 1:10, porventura, Gálatas 1:10, porventura agora, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. O que este homem está dizendo? O que este apóstolo está dizendo? Se você tiver algum mérito humano ou carne dentro da obra de Deus, você não é servo de Cristo. Não é servo de Cristo. Pastor, então, mas por que esta reação tão forte, tão drástica de Paulo, dizendo é anátema? Porque era a glória de Cristo que estava em jogo. Amados, não é aceitável fazer das obras dos homens complemento às obras de Cristo. Não é aceitável.
O que é que as igrejas fazem hoje em dia? Elas botam um suplemento a Deus, um suplemento a Cristo. É como você dizer, o médico diz, toma um suplemento de vitamina, você está com a vitamina baixa, C, D. A D só pode tomar ao sábado, é muito forte, são 51 mil unidades. Olha, toma um suplementozinho, toma um shake de não sei de quê, toma isso, suplemento. Sabe o que estão fazendo com a igreja do nosso Deus? Dando suplementos de vitaminas. Bota um negocinho, um jejumzinho, um batizinho, um sacrifíciozinho, dá um suplemento. Dá um suplemento. A igreja precisa de... Cristo só não sustenta, amado. Apóstolo, Cristo só não sustenta. Ai de mim, se não fosse... O senhor está vendo aqui o meu joelho ensanguentado? Se não fosse este joelho cheio de crostas e de pus, onde é que eu já estaria? No inferno. Amado, já estarias? Não, já estás. Porque você está dando a tua patela, que se chama, a tua patela, louvores e glórias que só Deus pode ter, meu amado. Eu não tenho patela nenhuma aqui, eu tenho um travesseiro lindo que o irmão Meira fez para mim. Agora, eu vou ensanguentar o meu joelho para você idolatrar o meu joelho? Isso é muito sério. Se a igreja precisa de algum suplemento, vitamina, na obra de Cristo, isto é derrogar, isto é abolir, isto é se aniquilar a obra de Deus na terra. João 19:30, o Senhor diz, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está? A minha pergunta, ele disse, estará consumado com um suplemento de vitaminas, um pouco de jejum, um pouco de vigília, põe aveia, bate com banana, bota um suplemento de vitamina D, apanha 2 horas de sol, e aí a obra está completa. É isso, amado? Pelo amor de Deus. Quer dizer que a igreja tradicional está dizendo que a obra de Cristo foi insatisfatória. Precisa de ser algo acrescentado, precisa de ser algo aperfeiçoado. Isto é dizer o quê? Que a obra de Cristo é redundância, é supérflua. Senhor, Deus lhe trouxe para este ministério para você conhecer a verdade, amado. Eu, para viver esta plenitude, nunca mais ninguém me chamou, e graças a Deus que não chamem mesmo, para congressos, porque eu sei o que essas convenções, esses congressos fazem, eu andei lá há anos a fio. Então a obra de Cristo é supérflua? Era isso que Paulo estava perguntando aos Gálatas. A obra de Cristo é redundante? Em Gálatas 2:21 ele disse, eu não anulo a graça de Deus, se a justiça é mediante a lei. Quer dizer que eu tenho que viver Moisés, sacrifício, jejum, batismos, noite sem dormir, paga preço, óleo, sal, pimenta. Se é isso, então, Paulo disse, então, gente, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Vocês estão dizendo que ele é redundante. Sim, nós acreditamos em Cristo, mas tem que botar Moisés. Ou é Cristo ou é Moisés, ou é lei ou é graça. Os dois juntos dá desgraça. Não é certo. A igreja tem que conhecer e viver estas verdades. A obra de Cristo é fundamental e essencial. Ouça, ele é suficiente Salvador. Se é suficiente, não precisa de mais nada. Estás a ver? Não precisa de mais nada. Isso mesmo, temos que aplaudir a Jesus. Só eu estou dizendo isto neste deserto, amado. Só o nosso ministério está dizendo estas verdades. Romanos 9:3 disse, eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então Paulo disse, olha, eu para salvar qualquer pessoa, eu até me faria de anátema. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Corromper a graça é destruir o caminho da salvação, é condenar almas à ruína. Marcos 9:42 diz, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar.
Eu sei que há pessoas que fazem tropeçar os pequeninos. Fazem tropeçar os pequeninos, os incautos, os menos preparados. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, a pessoa às vezes está apaixonada por Jesus, pela graça, por este culto maravilhoso. Aí vem uma pessoa e diz: olha, não é bem assim. Eu vou te contar da outra forma. Tem os puritanos, tem não sei o quê, tem os judeus cristãos. Você tem que usar uma estrela de Davi, um quipá na cabeça, um chalezinho. Vamos lá, meu amado, temos que imitar os outros, é isso aí. Não, Paulo disse, isso é suplemento de vitamina. Eu não quero, eu quero Cristo, só Cristo. Quero fé, só fé. Quero graça, só graça. Não quero mistura na minha igreja. Então, eu vou lhe dizer uma coisa, Paulo não suportou a corrupção do evangelho há 2000 anos atrás. Eu também não suporto. E eu sei, e eu tenho absoluta convicção, que Deus tem trazido ao nosso ministério, como dizia o Miranda, tem trago, né? Tem trago ao nome. Tu que vieste da igreja, tem trago. Então é assim, Deus tem trazido pessoas que não aceitam ser manipuladas na fé, mercantilizadas e que se faça com a vida delas comércio. Estão aqui na minha frente. Aqui na minha frente. Porque eu também não aceitei, amado. Eu também não aceitei que fizessem da minha vida um comércio. Por isso eu debandei da igreja que eu participava. Não tinha visão de nada. Então só existe um evangelho. Esse evangelho da graça não muda. O outro é outro. E Paulo disse, o outro não existe. É apenas uma perturbação, tarraçou, turvando as águas. Há apenas um evangelho que é o da graça. Qualquer alternativa é pervertido. E afastar-se da graça, amado, é afastar-se do Deus vivo, do verdadeiro evangelho, do único evangelho. Exaltar uma pessoa dentro da obra do Senhor, dizendo não, porque aquela pessoa é que contribuiu para a minha salvação, porque a questão moral dela, porque ela é uma religiosa, porque é uma filósofa, porque tem uma posição social, isto é corromper o evangelho. Quem rejeita a graça, rejeita Deus. Pô, eu fiquei bolado com esse negócio, quando Paulo disse, se um anjo, foi lá o ministério angelical, que eu temo e tremo com esse assunto de anjo, cara. Às vezes que eu estou no escritório, dá aquele movimento dentro do meu escritório que eu me arrepio todo. E ele disse, se um anjo entrou lá em cima, na exosfera, no ministério angelical, ou um de nós, se pregar o evangelho, além das 14 epístolas, anátema, deve ser rejeitado, não vás à casa dele, não dês as boas-vindas. Amado, ouça, estamos nos 2 minutos ou 3 finais. Não é a pessoa física que dá valor à mensagem, é a mensagem que dá valor ao mensageiro. Eu vou lhe dizer mais, por mais augusto que seja o pregador, se a glória não for toda para Jesus, esse augusto caiu por terra. Por mais augusto que seja. Pastor, eu gosto de ver um pastor empoderado, sarado, malhado, perna grossa. Quando ele chega, eu até tremo. Ele entra na presença de Deus. Um dia eu estava numa reunião e o pastor disse, pastor não, os pastores são bons. Um pregador disse, entremos agora na presença de Deus. Eu falei, e você estava na presença de quem? Do pata rachada? Do pena verde? De quem? Entremos agora. Oh, amantíssima. Outra coisa que eu não gosto de falar de Deus amantíssima. Oh, amantíssima.
Altíssimo entra agora, eu entro agora eu saio, agora eu entro, agora eu saio. Entra, amado, e fica. O véu já se rasgou, já temos acesso. Nós não entramos e saímos, nós estamos lá, um espírito com Ele, amado. Um espírito com Ele. Sim, mas se chegar aqui um Augusto pregador, um imperador romano, se chegar aqui a última flor do abacateiro, a fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote, amado, o nosso ministério não tem lugar. Desculpa lá, estás a ver? Estás a entender? Não tem lugar. Ah, porque o senhor é ciumento. Eu ciumento? Quer andar no meu carro, pode ir lá, é de Deus, não tem problema. Eu não tenho ciúme de ninguém. Não tem. Às vezes eu ando com a minha esposa no shopping. Passa lá, sabe, tem gente atrevida que merecia levar um tapa na orelha. Passa, gostosa. Eu falei, é minha, meu irmão. Vai pegar a mulher do outro. Sabe? Tem uns caras imponderados que se acham, porque não fale agora com o meu líder, porque ele agora esteve na presença de Deus, ninguém pode tocar nele. E ele vem e se acha superior ao povo. Eu vou dizer um negócio, aqui o menor desta igreja chama-se Miguel Ângelo da Silva Ferreira, sou eu sou o menor. Sou o menor, acredito vocês, sou o menor. Eu aqui sou ficha de telefone. Aqui, meu amado, a glória, a honra e o louvor pertencem somente a Jesus. Pastor, insisto falhar tudo. Não existe Deus. Não existiria Deus. Isso não falha. Não pode falhar. Ele não é homem para mentir. Está sabendo? Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Pois eu gostaria de acreditar assim conforme o irmão na bucha, o irmão crê, eu creio mesmo, meu amado. Você sabe por quê? Que Deus, esse Deus vivo, me tirou da morte, amado, me tirou da cadeira de rodas, me tirou do inferno, me tirou da amputação, da gangrena, fez artérias nas minhas pernas, que até hoje os médicos dizem, não pode ser. E eu disse, pode ser, é uma vela, meu amado. Pode ser, sim, Deus fez, estou aqui, olha aqui, estou aqui. Então, por mais augusto que seja o mestre, nós não aceitamos os judaizantes que levam a perversão e a perturbação. Só graça, só fé, só Bíblia, só um evangelho. O outro, tarraçou, é água turva, é sacudir, é perturbar. Não tem essa relação linda que você tem com Deus. Você vê como é que você tem uma relação linda aqui com Deus. Você pega os dirigentes de louvor esta manhã. Isso aqui não é uma coisa carnal, não. É um amor, é uma conversão, é uma transformação, amado. A transformação que as pessoas têm. Paulo disse, olha, sou o que sou pela graça de Deus. Apóstolo, olha só, está chegando ao meio-dia, o senhor ainda tem muito para dizer, tenho, mas alguns não suportariam. E também a fome é negra, né? Daqui a pouco estou desmaiado aqui. A bispa deve ter feito alguma coisa do aniversário de casamento, sei lá, um bolo de chocolate, tem que correr lá para cima agora. Deve ter lá uma perna de frango, com esparguete. Ai, Jesus Cristo, ai, meu Deus, ai. Fui falar agora. Sabe o que veio à minha mente agora? Não sei se é profeta, se é carnal. Veio um copo de milkshake. Grande, aquele grande. Sabe quando você entra no bolso assim, pequeno, médio ou grande? Grande! Grande é o Senhor em quem nós... Grande, 1,5 metro. Pastor, o senhor é um homem feliz. Amado, eu vou dizer um negócio, eu sou tão apaixonado. Eu queria que esta igreja fosse apaixonada por Jesus como eu sou. Tivesse um amor forte por Deus, amado.
que nada fosse capaz de te separar do amor de Deus, amado. Que nada pode. Então eu termino com Romanos 1, 16 e 17. Ah, Bíblia, te amo, Bíblia. Beijo na Bíblia. Depois dou em você, filho, agora é Bíblia. Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho. Está vendo? Quem é que se envergonha do Evangelho? Levanta a mão, diga: eu sou envergonhado, apóstolo. Só uma irmã levantou lá atrás. Amada, a senhora teve coragem. Eu vou te pegar, amada. Diga comigo: eu não me envergonho do Evangelho. Agora tem uma razão. Diga: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Uhul! Está a ver? O justo viverá pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Vamos dizer outra vez: o justo viverá pela fé. Fé em quem, Moisés? Fé em quem? Diga mais alto: fé em quem? Jesus. Diga: Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor, é o Reconciliador, é a minha fé, é a minha vida, é a minha certeza da minha vida. Eu não me envergonho do Evangelho, caríssimos irmãos. Eu ponho a cara ao tapa, mano. Eu não me envergonho do Evangelho. Seja quem for. Mas Thomas, se o senhor estiver diante de um Augusto. Augusto, todos terminarão igual. 4 flores à volta da testa, todos terminam igual. Eu queria terminar lhe dizendo, por favor, esse sacrifício que Jesus fez, amado, essa cruz maldita, esse Gólgota, esses pregos, essa lança, esse desamparo, esse sangue derramado, amado, foi por mim e por você. Deus te ama conforme você é, cara. Deus te trouxe aqui, não importa o teu passado, não importa o que você fez, o que você não fez, o teu passado já era. A Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E se faz novo não é por Moisés, se faz novo é pela fé em Cristo Jesus. Ele derramou esse sangue. Ele derramou esse sangue. O Cordeiro se fez pecado para que nós vivamos para a justiça. Aí vem gente que diz: não é suficiente, tem que dar um suplemento, tem que botar um pouco de obras. Estão dizendo: meu Deus, que tu não és suficiente. Mas este ministério reconhece a tua glória, Pai. Porque foi a glória de Deus que me salvou.
nos transformou, que nos justificou. Ele veio estabelecer um novo pacto. Ele disse: Moisés, não, sou eu. Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. Creia nele. Confesse-o com a boca, crendo com o coração. E a Bíblia diz: serás salvo. Estamos falando no dia de hoje. Estamos falando na eternidade. Só Jesus. Só Jesus. Ele não quer que você ponha um pouco de paganismo com um pouco de cristianismo. Ele não quer artificialismos na sua obra. Não, não, não. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Creia. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Já foi pago um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos, iremos andar. Ofereça-lhe um lindo aplauso. Aleluia. Só Jesus, só Jesus, só a graça, só a fé, só a graça, só a fé, só Jesus. Antes da bispa dar a bênção final, não se esqueça que eu ministrei aqui o remédio total para a doença. Tikkun Haklali, o remédio total. Se por acaso, quando você for embora, se lembrar de alguma coisa que te adoeceu, renuncie. Jogue fora. Que é isso que está adoecendo. Sabedoria, inteligência. Bispa, impetre a bênção final. Levante suas mãos para os céus com gratidão a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso suficiente Salvador. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Senhor amado, dá ordens aos Teus anjos que nos guardem, que nos livrem, Senhor, de todos os males, Pai.
Senhor, e que nesta semana portas se abram, Senhor. Que nesta semana as bênçãos prometidas cheguem à vida do teu povo, Senhor. Senhor, que a saúde seja do alto da cabeça às plantas dos pés, Senhor. Porque tu disseste que tudo estava consumado. Então nós recebemos o melhor de ti, em nome de Jesus. Saia daqui feliz e abençoado. Nenhuma praga chegará à tua casa. Nada que intentarem contra ti prevalecerá, porque o nosso Jesus é o suficiente. Graça e paz. Amém.